la usurpadora, esperando por tu amor. Paulina diz a Merino que não é Paulina, e sim Paola Bracho. Merino pergunta se ela conhece Paulina, e ela confirma, até mesmo porque vivem falando dessazinha aí. Merino a persegue no elevador e pede para ela acompanhá-lo. Paulina quer saber se ele tem algum mandado, e ele mostra o mandado na mesma hora. O elevador para em um andar e Paulina sai, com ele no cangote. Paulina mentaliza que não pode deixar Carlinhos na mão uma hora dessas. Ela avisa a Merino que o mandado não serve para nada, pois ali diz que é Paulina Martins quem tem que ser presa e não Paola Bracho, que é quem ela é. Cabanhas assegura a Carlos Daniel que Paulina não pode ser presa enquanto alegar ser Paola Bracho. Merino chega com Paulina. Ela vai direto para os braços de Carlos Daniel, que volta a repetir que aquela ali é Paola Bracho. Cabanhas toma a frente e pergunta a Merino como ele quer prender a original se isso não faz sentido. Merino pede para Paulina se identificar. Ela se prontifica a mostrar seus documentos e abre a bolsa. Chico recebe a carta de Douglas. Adelina e Piedade conversam sobre Carlinhos. Chico entrega a carta para a vovó, endereçada a Carlos Daniel. Ela nota que é uma carta anônima. Stephanie chega às pressas na fábrica. Stella recebe Stephanie e avisa que Willy está na sala dela. Stephanie surpreende Willy e fecha a porta na cara de Stella. Ela anuncia que já sabe que ele apanhou de Leandro por culpa de Viviana. Willy reclama que a mulher não tem dignidade por aparecer ali do nada. Stephanie se revolta e dá 2 tapas na cara de Willy. Com a identidade em nome de Paola nas mãos, Merino acha que tudo aquilo é falso. Carlos Daniel sugere que ele prove. Cabanhas recomenda que o Zé Mané volte com um mandado em nome de Paola se quiser prendê-la. Merino diz que não há razão para isso. Leandro vê Viviana sozinha e pergunta por que ela não foi almoçar com as colegas. Viviana avisa que não é da conta dele. Leandro insinua que ela só está ali esperando para acabar com os bons costumes da fábrica. Viviana tenta dar um tapa em Leandro, que bloqueia a mão dela. Ele garante que Willy jamais vai defendê-la e sai. Piedade fica doida para abrir a carta. Adelina não gosta da ideia, mas Chico acha melhor ela abrir logo. Piedade lembra que Adelina a ajudava a abrir as cartas de seu falecido marido, então não tem direito a falar nada. Stephanie fica com mais ódio pelo fato de Paulina ter razão. Willy descobre que foi a inimiga que fez a fofoca. Stephanie se revolta porque só ela e sua espiã Stella que não sabiam dessa sacanagem toda dele com a operariazinha. Ela parte atrás da rival, deixando Willy nervoso. Stephanie agarra Viviana pelos cabelos e avisa que ela vai ficar com a cara quebrada, grávida e com um filho sem pai. Stephanie chama Viviana de vagabunda e dá 4 tapas na cara dela. Viviana tropeça e cai para trás. Felipe grita para Leandro ir socorrer Viviana. Stephanie bate a cabeça de Viviana no chão várias vezes, enquanto grita que jamais vai dar o divórcio ao Willy. Leandro e Guilherme seguram Stephanie, que tenta dar uma carteirada sem sucesso. Até Leda manda Stephanie parar. Willy aparece e provoca ainda mais a ira de Stephanie, que chuta Viviana no chão várias vezes. Willy arrasta a esposa, que esperneia horrores, enquanto Priscila cuida de Viviana ferida no chão. Piedade vê que é mesmo uma carta anônima e começa a ler em voz alta. Todos descobrem que Paola está internada na clínica São Lourenço com uma lesão cerebral que a deixou prostrada e incomunicável. Merino conta para Amador sobre o fracasso da prisão de Paulina mais cedo. Um oficial avisa a Merino que chegou um caso que vai lhe interessar. Merino não quer saber de nada, mas o oficial anuncia que Paola Bracho foi encontrada com uma lesão cerebral numa clínica. Stephanie avisa ao Willy que vai ao cartório revogar a procuração, pois ela vai administrar seu próprio dinheiro sozinha. Willy grita que vai se divorciar, mas Stephanie não se intimida. Willy arremessa Stephanie longe e ela bate as costas na quina do sofá. Stephanie grita de dor. Piedade segue lendo a carta, onde o remetente se assume como um amigo de Paola e que pagou as despesas dela até que o marido tome de conta.
Adelina acha que pode ser uma brincadeira, mas Piedade manda ela ligar para Rodrigo agora mesmo. Willy culpa Stephanie pelo próprio acidente e sai para pedir ajuda. Leda e Stella perguntam o que houve e correm para socorrê-la. Stephanie implora por um médico. Stella lembra que a clínica mais próxima é a São Lourenço. Leda pega a lista telefônica igual aos antepassados para achar o número. Willy pede perdão para Stephanie. Piedade comunica a Rodrigo que Paola está de volta. Ela lê a carta deixando Rodrigo afônico. Rodrigo decide ir falar com Carlos Daniel. Verônica pergunta o que houve e Rodrigo revela que Paola is back. Carlos Daniel garante a Paulina que vai protegê-la, até mesmo se Paola voltar. Enquanto isso, o advogado está entrando com um recurso. Paulina dispensa usá-lo. Carlos Daniel pede para a amada ir para casa descansar. A ambulância chega à clínica São Lourenço com Stephanie, que desembarca na maca gemendo de dor. Merino lê a carta que Douglas deixou na clínica. O documento anônimo deixa claro que Paola sofreu um acidente que ocasionou uma lesão cerebral. Elvira e o Dr. Galícia explicam que ninguém foi lá, muito menos o marido da moribunda, já que descobriram que essa mulher não é Paola Bracho. Merino pede para vê-la. Em seguida, Amador e Merino se chocam ao ver Paola e sua enorme semelhança com a outra. Merino propõe colher as impressões digitais da estátua e também as de Paulina Martins. Stephanie comunica a Verônica o acidente que Stephanie sofreu e acha que se ela morrer, pelo menos vai tranquila, já que deu uma boa surra em Viviana. Merino pede sigilo total a Elvira e a Galícia. Rodrigo e Piedade só sabem lamentar por Carlos Daniel, já que Paola voltou. Rodrigo acha melhor que Paulina fuja para as colinas enquanto é tempo. Stephanie conta para Leda que está melhor da dor. Willy segue culpando-a por ter ido à fábrica. Stephanie revela à prima que Paulina foi quem lhe contou a verdade. Willy lembra que o bebê está fora de perigo e ela se recuperará logo. Ele amaldiçoa a usurpadora. Adelina recepciona Merino, que pede para falar com qualquer um dos Bracho. Piedade acha melhor que Paulina fuja, se for para ela se salvar. Adelina anuncia à vovó e a Rodrigo que o delegado voltou. Rodrigo implora para Piedade ser cautelosa. Amador e Merino chegam e ela age naturalmente. Merino revela que Paola Bracho está internada numa clínica. Paulina chega em casa e nota que tem visitas. Lalinha conta que estão conversando com Piedade na biblioteca. Merino nota que todos já sabem do acontecido com Paola na clínica e pergunta aos dois quem é a verdadeira e quem é a falsa. Rodrigo se faz de cínico e Piedade abre o sorrisão. A vovó joga a responsabilidade de responder qualquer coisa para Carlos Daniel, que não está ali. Amador pergunta se eles já sabem que Paulina e Paola são irmãs gêmeas. Piedade não sabe responder e Amador confirma que isso realmente é verdade, pois tem uma prova. Leda conta para Willy que já denunciou Paulina. Ele decide denunciá-la também, junto a Stephanie. Lalinha revela a Paulina que mais cedo estiveram lá para prendê-la. Paulina explica que vai se entregar apenas quando Carlinhos estiver melhor, pois está cansada demais. Merino levanta a hipótese de Paola, que deve ser a prostrada na cama, ser uma vítima de Paulina. Rodrigo anuncia que conversará com Carlos Daniel. Merino pede para o coitado ir vê-lo assim que possível. Piedade convoca a Adelina para levar os bobocas para fora. Depois que eles saem, Rodrigo nota que Paulina tem apenas 1 hora para fugir. Piedade ordena que ele vá correndo ao hospital. Mais tarde, Rodrigo chega ao hospital. Carlos Daniel faz planos de viagem com Carlinhos, Isabel e Moacir. Todos se empolgam. Rodrigo entra no quarto e pede para Carlos Daniel acompanhá-lo. Moacir segue contando histórias a Carlinhos. Rodrigo afirma que Paulina deve fugir. Carlos Daniel acha que nada vai acontecer, mas Rodrigo revela que Paola está de volta. Carlos Daniel acha que ela está na mansão, mas Rodrigo explica que a megera está inconsciente na clínica São Lourenço. Piedade descobre por Lalinha que Paulina está em casa e parte para vê-la. Piedade acorda Paulina de um cochilo e manda ela fugir o quanto antes, porque Paola voltou. Lalinha atende um telefonema de Verônica. A secretária pede para a empregada avisar que Stephanie está na clínica São Lourenço, pois caiu e levou uma pancada forte.
Rodrigo desenrola o rolo da carta para o irmão e acha bom que ele vá ver Paola também. Paulina quer ver Paola, mas Piedade explica que ela está bem doente com uma lesão cerebral. Lalinha conta para todos os empregados, principalmente Adelina, que Stephanie está toda quebrada no hospital. Piedade implora para Paulina se salvar, mas ela acha melhor se entregar de uma vez. Lalinha explica a todos que está esperando Piedade terminar o papo para contar o que houve. Adelina decide assumir esse dever. Carlos Daniel não quer perder Paulina de jeito nenhum, mas Rodrigo sugere que ele desista. Carlos Daniel deixa claro que mesmo que Paulina fuja, vai procurá-la até encontrá-la. Moacir ainda está contando suas histórias para Carlinhos. Carlos Daniel deixa o filho a cargo dos dois idosos. Carlinhos pergunta se a mãe não vai voltar e Carlos Daniel mente que ela só está ocupada. Isabel garante que cuidará bem do moleque. Paulina explica para Piedade que vai se entregar apenas para aliviar a culpa por ser uma foragida da justiça. Ela agradece vovó por tudo e decide agora mesmo se entregar para a polícia. Por mais que Piedade implore, Paulina está decidida a se entregar. As duas saem do quarto aos prantos. Paulina garante que vai se adaptar à cadeia. Piedade suplica para que a querida pare de se fazer de abnegada. A coitada afirma que está no limite e não vai se matar. Paulina desce as escadas. Adelina pede para Lalinha contar o que aconteceu, enquanto ela conta para Piedade. Vovó Piedade liga para Carlos Daniel se apressar, pois Paulina está indo se entregar à polícia. Lalinha revela a Paulina que Stephanie sofreu um acidente. Paulina teme que tenha sido a culpada disso. Merino ordena a um subordinado para seguir a que se diz ser Paola. Amador fica reflexivo sobre Paulina não saber que Paola é irmã gêmea dela. Célia pergunta para uma vizinha se chegou alguma correspondência em nome de Paulina. Micaela confirma e lembra que já colocou na porta dela há alguns dias. Chegou a hora do momento spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece depois de amanhã. A enfermeira recomenda para Willy e Leda que deixem Stephanie descansar após o sedativo que ela recebeu. Willy pede para Leda acompanhá-lo na denúncia contra Paulina, e ela aceita na hora. Stephanie fica descansando. Paulina confirma com Lalinha que Verônica foi quem lhe comunicou do acidente da doida e sai para ligar para ela. Verônica revela para a querida que Stephanie bateu em Viviana, Willy a levou para o escritório, eles brigaram e ela caiu feio. Paulina percebe que a culpa é dela. Verônica conta que há chances de Stephanie ter um parto prematuro. Paulina pede para a secretária ligar para Patrícia para ela ficar com Stephanie, pois não pode fazer isso. Verônica afirma que o fará. As duas encerram a ligação. Paulina se senta desolada. Adelina avisa a Paulina que quer acompanhá-la para visitar Stephanie e assim cuidar de sua menina. Paulina revela que não vai, pois Stephanie a odeia e sua presença não seria benéfica. Adelina aceita, triste. As duas partem para ver como vovó ficou ao saber dessa notícia. Piedade acende uma vela para a Virgenzinha. Ela fica feliz ao se deparar com Paulina ainda na casa e ver que ela não foi embora. Paulina avisa que Adelina quer ficar com Stephanie. Piedade aceita, muito triste, e que ela mande seus desejos de melhora. Paulina admite que pode ter sido a culpada pelo que aconteceu com Stephanie. Patrícia recebe o telefonema de Verônica e decide ir de imediato para a clínica. Leda chega diante de Merino e apresenta Willy como o marido de Stephanie Bracho e próxima pessoa a denunciar Paulina. Paulina conta para Piedade que falou tudo para Stephanie e por isso está se sentindo tão culpada sobre esse acidente dela. Apesar disso, ela não vai se entregar apenas por esse momento, mas se conforma de ir. Willy diz a Merino que Paulina está na casa dos Bracho ocupando o lugar de Paola. Merino afirma que todos dizem o contrário, mas Leda afirma que isso é um plano para encobrirem a rival. Merino revela que Paola está de volta ao país. Rodrigo deixa Carlos Daniel em casa. Carlos Daniel pergunta a Adélia onde está sua mulher e ela diz que está no quarto da vovó. Paulina garante a Piedade que Carlos Daniel não vai convencê-la a não se entregar.
Carlos Daniel aparece do nada e tenta convencer Paulina a não se entregar, e sim a fugir. Piedade pede para o neto insistir mesmo e se retira. Paulina afirma que não pode ficar, pois deveria ter evitado tudo isso assim que esteve diante da acusação de roubo que Paola armou. Ela abraça Carlos Daniel muito emocionada. Willy e Leda descobrem por Merino que Paola está internada na mesma clínica de Stephanie e concordam em reconhecer a megera lá. Stephanie acorda com dores e chama a enfermeira pelo botão. Carlos Daniel pede que Paulina seja a esposa dele e mãe de seus filhos. Paulina chora por não poder. Ele suplica para ela não abandoná-lo. Paulina admite que o ama mais que a própria vida. Carlos Daniel a beija com ternura. Felipe e Guilherme provocam Viviana e a culpam de Stephanie perder o bebê. Viviana enfrenta os dois. Leandro tenta parar a briga e Viviana cospe fogo em cima dele. Viviana grita para todo mundo ouvir que Leandro a largou por outra e ameaça dizer o nome dela. Leandro toma as rédeas da situação e ele mesmo anuncia para todos o nome da nova dona de seu coração, Verônica. Todo mundo aplaude o querido, humilhando Viviana. Verônica revela a Rodrigo que Stephanie foi para uma clínica. Adelina e Patrícia tentam acalmar Stephanie, que afirma estar sentindo que seu filho morreu. Adelina quase desmorona em cima da filha. Elvira chega e leva Stephanie para fazer um ultrassom. Paulina recomenda que Carlos Daniel vá para a clínica ver Stephanie. Piedade pede para Paulina ir também. Paulina hesita, mas acaba convencida a acompanhar o amado. Piedade reza para os dois se unirem. O oficial designado por Merino vê o carro do esbratio saindo e o segue. Os operários exaltam Verônica e enaltecem Leandro, enquanto Viviana os enfrenta. Priscila tenta ajudar a amiga, mas ela avança em Felipe. Leandro dispensa a todos, deixando a ex uma pilha de nervos. Viviana garante a todos os inimigos que vai continuar lá e recomenda que, se eles estiverem achando ruim, que peçam a cabeça dela para Rodrigo. Ela tem um ataque de pelanca no meio de todos. Mais tarde, Piedade conversa com Chico e os demais empregados sobre Stephanie. Todos estranham que Paulina tenha resistido a ir visitá-la. Piedade disfarça e se retira para ir rezar. Leda e Willy chegam na clínica para averiguar onde está Paola. Patrícia dá atualizações para Paulina e Carlos Daniel. O doutor aparece e revela que Stephanie está esperando um menino. O ruim é que ela precisa de uma transfusão de sangue. Paulina conta que o tipo sanguíneo dela é universal e se propõe a doar para a outra. Adelina agradece a Deus por Paulina estar ali. Willy chega com Leda e pergunta o que houve. O doutor pede para Paulina se deitar ao lado de Stephanie. Elvira observa a gêmea de Paola, muito confusa. Stephanie se surpreende ao ver que é Paulina quem vai doar o sangue. Carlos Daniel critica Willy por não estar com Stephanie quando ela mais precisa e revela que Paulina está doando sangue para ela. Willy se revolta ao saber disso. Stephanie rejeita o sangue de Paulina, mas o doutor afirma que é para salvar a vida do bebê. Stephanie lembra que é o mesmo sangue de Paola, já que elas devem ser irmãs com certeza. Elvira escuta tudo atenta. Paulina diz que finalmente o sangue vai servir para alguma coisa boa. E Stephanie fica confusa. Willy dá um piti exigindo que Paulina não doe sangue para sua mulher. Leda e Patrícia tentam interceder, mas o surtado vai atrás do quarto da transfusão. Leda opina que Willy tem razão, tipo, imagina ter o sangue de uma bandida na esposa e no filho. Carlos Daniel chama Leda de cara de pau e exige conversar seriamente com a megera depois. Elvira impede a entrada de Willy no quarto. Ele grita que quer barrar a transfusão, mas Elvira avisa que já é tarde demais. Patrícia elogia o controle de Carlos Daniel. Ele garante que em breve vai detonar Leda. Um figurante fala ao telefone que está na clínica São Lourenço. Carlos Daniel percebe que está na mesma clínica de Paola. Merino mostra a Amador o mandado de prisão em nome de Paola Bracho, portanto, logo saberão se ela é ou não a usurpadora. Carlos Daniel conta para Patrícia que tem uma pessoa lá na clínica que precisa ver. Patrícia quer saber quem é, mas ele não revela e sai às pressas. Em seguida, Patrícia reclama desse mistério todo para Adelina. Adelina fofoca que Carlos Daniel estava se referindo a Paola.
Leda escuta tudo na surdina. Carlos Daniel revela a Galícia que é marido de Paola Bracho. Leda escuta a Adelina e Patrícia conversando e decide tomar uma atitude. Carlos Daniel pede para ver Paola. Galícia sai para acompanhá-lo. Leda vê os dois saindo da sala e os segue. Carlos Daniel e Galícia entram no quarto de Paola. Leda quase entra também, mas é barrada pelo segurança. Carlos Daniel encara Paola prostrada na cama.